Bom, para finalizar aqui os playlists sobre volumetria de precipitação, vamos ver uma aplicação aqui da volumetria, né? Num procedimento analítico aqui, como por exemplo esse aqui que eu peguei do Bacan, que é uma das bibliografias que a gente usa aqui na disciplina. Esse exercício eu só dei uma adaptada aqui em alguns valores aqui, e no texto também eu dei uma melhoradinha para ficar mais claro de entender, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, depois eu faço a minha. A gente começa a interpretar o exercício, né? Então, assim, ó, num típico laboratório que analisa material de interesse agrário, o analisa usa um procedimento argimétrico. Argimétrico vem da argimetria, que é a prata, né? Então quer dizer que ele está titulando com prata, tá? Então o analista usa um procedimento argimétrico para determinar o teor de malation, que é um inseticida, em um produto industrial de grau técnico. Isso aqui, pessoal, no laboratório, quando a gente usa aqueles reagentes com alto grau de pureza, a gente chama aqueles reagentes de PA, quer dizer para análise. E aqueles reagentes eles têm 99,9% de pureza, né? Mas os reagentes que têm grau de pureza mais baixo, os produtos industriais, né, com grau de pureza mais baixo, eles são chamados de grau técnico ou reagente técnico, né? Então, nem toda a amostra aqui vai ter 100% do malation, digamos assim, né, ou perto de 100%. Bom, então seguindo aqui, ó. O procedimento analítico constituiu em preparar uma solução aquosa alcalinizada com hidróxido de potássio e nela foi adicionado essa massa aqui, ó, 1,0517 grama do produto analisado. Posteriormente, esta solução foi titulada com uma solução de nitrato de prata, 0,1 molar, consumindo 29,5 ml deste reagente titulante. A reação do malation em meio alcalino e também a reação do derivado da decomposição alcalina do malation com a prata estão abaixo. Aí depois foi dado a massa molar do malation e pede que a gente diga a porcentagem de malation que tem na amostra. Tá? Então aqui é interessante, já logo no exercício, a gente observar que já é uma situação onde a prata está titulando não o malation, mas sim um derivado do malation. Né? Então já foi colocado aqui para a gente duas reações. Esse aqui é o reagente, o malation, e ele em meio alcalino, que no caso é hidróxido de potássio, ele forma esse subproduto aqui. Ó. E percebam que é esse subproduto que está sendo titulado pela prata. De modo que esse subproduto aqui ele é um ânion, né? A prata é um cátion e eles formam um sal pouco solúvel. Está ali o símbolozinho S ali, ó, que é de sólido, certo? Então, que fique claro aqui que a prata não está titulando o malation, e sim um derivado do malation. Então é óbvio, assim como eu já tinha dito, né, que nas volumetrias a gente tem que conhecer as reações que estão acontecendo na volumetria, a gente também tem que conhecer as reações que aconteceram antes de se chegar na volumetria. Perceba que antes de a gente ir lá fazer a titulação, alguém já fez um procedimento experimental com a amostra, né? É claro que esse procedimento experimental aqui ele é bem simples, porque no caso simplesmente se pegou a amostra, se colocou numa solução alcalina e toda aquela solução foi titulada. Então é bem simples o procedimento, tá? Mas mesmo assim envolveu uma reação química e a gente vai ter que considerar isso. Então, eu já fiz esse exercício aqui, né? Que aqui é claro, é um exercício resolvido aqui, né? Então, olhem só como é que eu fiz. Eu já tenho o costume de fazer direto no Excel aqui, porque eu já disse isso antes, né? Se vocês pegarem esse meu costume, vai ser bom, porque aí vocês vão guardar isso aqui pro resto da vida. Só se vocês perderem esse arquivo aqui. Mas se vocês forem organizados, fizerem backup, vão ter pro resto da vida o exercício resolvido. Se fizer no papel, daqui ao ano que vem já perderam. Né? Então, vamos lá. O que é que eu faço? Também outra dica que eu já dei, fiz um desenho aqui, mostrando quem é que é o reagente titulante, quem é que é o reagente titulado. Percebam que não é o malation, é um derivado do malation, né? E aqui as informações principais do exercício, onde tem a concentração do titulante, o volume que foi gasto do titulante, até chegar ao ponto final da titulação, né? Aqui a quantidade de amostra que foi analisada e aqui a massa molar do malation, tá? Então aqui vocês vão perceber, ao eu explicar o exercício, que eu vou seguir exatamente aquela lógica que eu já falei antes lá. Mais ou menos, digamos que um mínimo de lógica de raciocínio que existe dentro dos exercícios de volumetria. E isso para os quatro que a gente vai estudar, tanto a precipitação, neutralização, complexação e oxirredução.
mais ou menos vai seguir essa lógica aqui, né? Que é a seguinte, olhem só o que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz foi calcular quantos mol de prata caiu da bureta. Para isso, a gente faz esse cálculo aqui, ó. Partindo do princípio de que uma solução 1 molar tem 1 mol em 1 litro, aí eu me pergunto quantos mol vai ter em 29,05 ml. Então, aí a regra de 3 vem para o lado de cá. 29,05 vezes 1 dividido por 1000 dá esse número de mol aqui. Então, uma solução molar tem 0,02905 mol de prata num volume de 29,05 ml. Aí eu mantenho o mesmo volume, o 29,05, e me pergunto aqui, ó, boto X, e se a solução for concentração de 0,1? Porque essa nossa solução aqui é 0,1, né? Ela não é 1. E aí a regra de 3 vem para o lado de cá. Aí eu faço 0,1 vezes esse número aqui, 0,02 lá, divido por 1 e está aqui a resposta. Isso aqui é o número de mol de prata que caiu da bureta. Sabendo o número de mol de titulante que caiu da bureta, eu tenho que olhar como é que é a estequiometria do titulante com o titulado. E aí, isso foi dado em um certo exercício. A gente vai perceber que a estequiometria é 1 para 1. A cada 1 mol desse subproduto aqui do malation, ele reage com 1 mol de prata. Então, esse número de mol de prata é exatamente o mesmo número de mol do subproduto do malation. É o mesmo número de mol do subproduto do malation. Sabendo disso, eu tenho que entender, então, como é que funcionou a estequiometria entre a cada 1 mol de malation, quantos mol de subproduto ele produz. E aí percebam que a cada 1 mol de malation, ele produz na reação química aqui, ó, 1 mol desse subproduto. Entenderam? Se eu vejo que a cada 1 mol de malation eu produzo 1 mol de subproduto, o que eu vou fazer? Então, esse número de mol aqui do subproduto era exatamente igual ao número de mol de malation que eu tinha na minha amostra. E aqui já está praticamente feito o exercício. E é mais ou menos a partir desse ponto aqui que começa a mudar de exercício para exercício, né? Que aí, por exemplo, esse exercício aqui pediu para a gente dar a resposta em porcentagem. Ele podia pedir em molaridade, ele podia pedir em grama por quilograma, sabe? Então, é isso. Bom, vamos lá. Mas aqui é muito fácil fazer o cálculo, olhem só. No momento em que eu já sei o número de mol de malation que está na amostra, eu faço o seguinte cálculo. 1 mol de malation tem 330,3 gramas, né? Esse número de mol de malation, quantos gramas equivalem? Então agora aqui eu já tenho a resposta. Eu já sei quantos gramas de malation estavam dentro da amostra, certo? Beleza? E sabendo quantos gramas estavam dentro da amostra, todo aquele volume da amostra, que era o 1,0517 gramas, e isso era o meu 100%, concordam? Então essa massa aqui, ó, se dentro de 1,05, que é o 100%, quantos por cento é o 0,95969 gramas? X. Aí faço a regra de 3, está aqui a resposta. 91,25 gramas, por cento, aliás, né? Porque aqui está a massa em 100 partes de 100, em porcentagem, né? Porque 1,05 é o 100%, né? Então aqui já está em porcentagem, certo? Entenderam aí? Acho que sim, né? O que eu vou comentar aqui? Acho que é isso, né? Posso comentar assim, por exemplo, um químico, quando eu faço os cálculos, eu sempre estou pensando na lógica dos resultados matemáticos que aparecem, né? Então aqui, por exemplo, existe uma lógica matemática, ó. A gente achou, fazendo toda uma sequência de cálculo, eu achei que na amostra titulada eu tinha 0,95 gramas de malation. E percebam que a quantidade de reagente que foi colocada lá é 1,05. Então, dá para perceber que eu achei menos massa do que a massa que foi titulada. Imagina se eu viesse aqui e achasse 5 gramas de malation. Como é que em 1 grama de amostra eu vou ter 5 gramas de malation? Entenderam? É meio que uma dica que eu dou aqui para vocês para prestarem atenção nos resultados matemáticos dos cálculos de vocês. Ver se aquele valor numérico faz lógica, né? Por exemplo, amanhã tu vai lá na farmácia, você pesa e aparece lá 250 quilos. Tu tem 250 quilos? Aí tu pensa, não, tá mal essa balança. Então aqui é a mesma coisa. Se eu chegar aqui e achar mais do que 1,5, tá mal o meu cálculo, entenderam? E aqui, só quero fazer um comentário que é o seguinte. Dentro da química, é um comentário à parte aqui, tá?
Dentro da química existe uma, assim, até esse tipo de procedimento aqui, não esse tipo de procedimento, como é que eu vou dizer? Assim, é um tipo de análise que nem essa, ela poderia ter sido feita até para validar uma técnica, entenderam? Digamos que eu soubesse que esse malation aqui, vamos chutar que eu sei que esse malation aqui eu já sei até a concentração dele. E eu sei que, vamos chutar que era 100%, vamos para facilitar o exemplo aqui. Então vamos imaginar que eu tenho um malation PA aqui padrão, ele é 100% malation e é certificado inclusive, eu tenho certeza da concentração dele. Então na real, como eu tenho certeza da concentração dele, pode ser que a dúvida que eu tenha é ver se esse método aqui funciona para medir malation, entenderam? Tentar botar malation em hidróxido de potássio e depois pegar o subproduto e titular com prata. Estão me entendendo? Então, na verdade, agora eu sei a quantidade de malation, o que eu estou desconfiado é se esse método aqui funciona para medir o malation. Essas situações existem na química analítica, é muito comum, porque é quando a gente quer inventar um método para analisar alguma coisa. Então a gente sempre se agarra numa informação que está correta. No caso aqui eu vou me agarrar que eu sei a verdadeira concentração do malation, que é 100%, certo? Então quando a gente está desenvolvendo um método, e a gente faz o seguinte, a gente sabe a concentração do analito, vai lá e faz todo o método, e aí, por exemplo, digamos que eu usasse essa minha técnica aqui, ó, e eu achasse, por exemplo, 91% de malation. Estão me entendendo agora? Que quer dizer isso? Será que a minha técnica é ruim ou a minha técnica é boa? Então eu quero ensinar para vocês aqui que existe meio um consenso aí entre os químicos analíticos, né? Que quando a gente acha entre mais de 80% daquilo que realmente tinha, é meio que aceitável que a técnica é boa, entenderam? Claro que o ideal é o mais perto do valor correto. Mas assim, ó, até de 80% para cima, até é meio aceitável. Assim, a gente não vai ter tanta crítica em relação à técnica que a gente propôs. E também, e aí que fica bem claro, também, se a gente sabia que tinha 100%, mas a gente faz uma técnica dessa e acha até 110%, ou seja, eu estou achando mais do que o que tinha. Na verdade, eu só errei um pouco para mais no meu procedimento experimental. Então, digamos que até 110% também é aceito, entenderam? Então, aqui eu estou dando como é que eu vou dizendo, ah, um, tô me faltando a expressão, é um consenso, um razoável consenso que existe entre os químicos analíticos. Mas é claro que esse consenso, ele é só superficial, digamos assim, né? Só um achômetrozinho. Porque é claro que todo químico analítico vai ter que provar por análises estatísticas em que aquele resultado dele é equivalente a um resultado real, sabe? Então existem ferramentas estatísticas que é isso que tu vai usar depois lá no teu artigo científico, que tu vai dizer que a tua técnica funciona, blá 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 blá. Tu não vai ficar se agarrando só em que um dia algum professor falou que dê entre 80 a 110 funciona, entenderam? O que eu estou dizendo aqui para vocês, na real, é mais uma dica rápida, para tu já saber se tu tá perto para tu já saber, digamos assim, de modo bem simplório, se esse teu método é bom ou não, tá? Mas não é assim que a gente justifica os resultados, tá? Então a gente vai ter que usar ferramentas estatísticas e aí com elas a gente consegue comprovar assim, se é equivalente o resultado gerado pela metodologia que a gente estava desconfiando, né? Se é boa ou não, ou se não é boa, senão não gera resultados equivalentes, tá? Certo? Então acho que a gente encerra aqui esse playlist aí sobre volumetria de precipitação. E agora o próximo playlist que vai ser a sequência vai ser sobre volumetria de neutralização, certo? Então um abraço para vocês aí.